outra coisa, nós outros somos bombardeados todos os dias com informações. E nós outros somos influenciados. Se nós outros somos influenciados por um mundo encarnado, o mundo desencarnado, que é muito maior, que conhece todas as coisas do nosso passado, também está nos bombardeando com essas informações. Então, a pergunta de Allan Kardec, a resposta pelos espíritos, não é nada de anormal. Eles influem. Pero, como nós podemos nos proteger e como é essa influenciação? Muitas vezes, nossas decisões e ações são dictadas por essas influências. E no caso do processo obsessivo, se passa no mesmo. São os espíritos desencarnados que passam a influenciar-nos e nós outros a aceitar esta influenciação. A obsessão é a ação persistente que um espírito malo exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, hasta a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo catalogou o processo de instalação da obsessão em 3 fases: fascinação, subjugação e possessão. O processo obsessivo existem essas 3 fases. E a grande maioria de nós outros estamos em la primeira. La fascinação é um processo de obsessão mais comum. Em la fascinação existe um mecanismo de profunda ilusão instalada em la mente enferma do paciente. Ela afeta as faculdades intelectuais, distorsionando o raciocínio, a capacidade de juzgamento e a razão. O espírito obsessor engana o enfermo explorando suas debilidades morais, enganando-lhe com falsas promessas. Um fascinado não admite que está obsessado. O defeito moral que provoca a fascinação é o orgulho. Vamos seguir e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Lamentavelmente, todos nós seres humanos, aún temos essa mala hierba na intimidade da alma, o orgulho. Buenos valores mediúnicos já se han perdido por culpa de subvalorização das pessoas em seu amor próprio, porque é uma coisa muito importante para um dia o Rafael discutir isso acá. Eu penso que de alguma maneira já se ha discutido a diferença, os limites entre amor próprio e orgulho e egoísmo. Porque muitas pessoas confundem egoísmo com amor próprio, sabes? E orgulho, isso é muito complicado. Muitas pessoas dizem, eu tenho que me amar primeiro. É verdade. Isto liga a um determinado ponto que se pode ligar ao egoísmo, orgulho. E aí, tu puedes, sabes, passar a justificar as coisas por o orgulho e o egoísmo. Vamos seguir um pouco mais. Vamos agora, esses exemplos de fascinação. Isso é verdade, que eu estou dizendo para tudo que está escrito acá, é verdade pura. Não há nenhuma mentira, não há nada. 2 e-mails recebidos por amigos em Brasília, enviado por espíritas fascinados. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar de uma película de um famoso compositor artista brasileiro e o comportamento de alguns compositores escritores espíritas. O primeiro e-mail. Querido amigo, me gostaria que você supiera que nesta encarnação mi nombre es Ana, pero eu fui Alcione do livro Renúncia de Chico Xavier.
Também fui a la veneranda Célia, de um livro 50 anos depois, e também fui Verônica, que secou a cara de Jesus. Isso é verdade. Uma espírita dedicada, que em um momento para outro, tive esta epifania, sabe, pensou alguma coisa, na verdade, um processo de obsessão, entrando de uma maneira muito forte, e ela, orgulhosa, eu fui Célia, eu fui Alcione. Quem leu esse livro de renúncia de Chico Xavier, e empiezas a ler por la primeira página, tem que ter muitas, para secar os olhos com lenços, não? Pañuelos, para secar os olhos, porque melhora o tempo todo. É um livro maravilhoso. É um dos livros mais fantásticos que eu li ali em minha vida. Renúncia de Chico Xavier. E a personagem principal é Alcione, que é um espírito extremamente alto. E Célia, 50 anos depois, é outro espírito altíssimo. E Verônica, quem esteve junto com Jesus, já está, sabe, como essa pessoa vai dizer que ela é essas pessoas. Então tienes que informar isto, sabe? Essa pessoa escreveu esse e-mail e pediu para reproduzir para que todas as pessoas dentro da comunidade espírita supieram. Outro e-mail. Meu amigo, me gostaria que você me ajudasse a informar as pessoas de nosso meio espírita que eu he descoberto que fui Leão Denis e que minha esposa foi Maria Madalena. É verdade, necessitamos que essas informações sejam vinculadas para que o espiritismo possa ser impulsionado em todo o mundo. Receba o impulso em todo o mundo. Isso é o que? A pessoa está crendo nisso. E legou, por exemplo, eu estou aqui trabalhando mediunicamente, e eu já he contado essa história algumas vezes, não sei se eu he contado aqui, mas num centro espírita em Brasília, e que estávamos pensando a trabalhar em processo obsessivo, de desobsessão, e um médium pensou a receber, o nome do nosso centro espírita é Centro Espírita, Fundação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes. E nós outros estávamos pensando, na primeira reunião do trabalho obsessivo e desobsessivo, depois de 10 anos trabalhando normalmente dentro do trabalho mediúnico, e pensamos no trabalho de obsessão e desobsessão, e quando o médium recebeu um espírito com aquela voz do Dr. Bezerra de Menezes. Irmãos queridos, com aquela voz do médico, viejo, anciano. E todos nós outros nos quedamos assim como? Né? Hinchados. Dr. Bezerra falando com nós outros. E aí, o Dr. Bezerra hablava e não descia nada. Né? Hablava. E aí, sem notar, apareceu um mosquito. Aquele que hace... Aquele é mosquito que se diz acá na Espanha? Sim, mosquito. Sim. O mosquito apareceu, e eu estava sentado na mesa mediúnica, eu não era o Dr. Bezerra, não estava recebendo o Dr. Bezerra, mas eu estava na mesa mediúnica, e esse mosquito nem tá? Me hizo mal. E esse mosquito se passou de um médio para outro. E as pessoas estavam todas, né, assim, desconfortadas, sabe? E ele ligou no médium que estava com o Dr. Bezerra de Menezes. Sim. E o médium passou um minuto, o médium, seu hijo dela, e ele começou a falar com palavrões, com a coisa toda. Se descobriu. Não era o Dr. Bezerra de Menezes nada. Era um espírito inferior que foi encaminhado
para demonstrar para nós outros que nós outros estávamos com muito orgulho de receber o Dr. Bezerra de Menezes, que o orgulho deveria ser combatido, sabe? E nós outros estávamos, e depois, quando estava para terminar a reunião, é venido o mentor da casa, que não é o Dr. Bezerra de Menezes, era um padre, que foi um padre católico, e nos disse: vosotros tenéis que ter muito cuidado com o processo, com o trabalho obsessivo e desobsessivo. Hoje, nós outros hemos traído essa pessoa cá para demonstrar a vosotros que vosotros não estavam preparados para esse trabalho. Vosotros tenéis muito orgulho. Tem que melhorar. Então, isso é uma coisa, sabes? Nós outros não podemos nunca aceitar uma coisa assim. Temos que ter muito cuidado. Os espíritos fascinadores não possuem qualquer problema em poder nomes honoráveis e, ainda assim, levarem suas vítimas a atitudes comprometedoras, ridículas, delante da comunidade. Eu estava tentando barrar um artigo da internet que eu não ia conseguir. Há um compositor brasileiro, e eu penso que a maioria dos brasileiros que aqui estão conhecem muito bem, que é um compositor maravilhoso que para mim é fantástico, Oswaldo Montenegro. Me gusta muito suas músicas e ele é uma pessoa fantástica. Há uma entrevista de Oswaldo Montenegro na Rede Globo de televisão em Brasil, e naquele programa brasileiro que todos os domingos tem, o Fantástico, que é um programa chamado Fantástico, e Oswaldo Montenegro ensina a nós outros uma coisa, nos ensina sua casa, aonde ele vive. E tu entras na casa e a casa está toda pintada como se fosse um quadro de Van Gogh. Os muebles, todo. E aí se perguntou para ele: por quê? Me deu a vontade de viver dentro de um quadro. E para viver dentro de um quadro, eu pintei todo. E me senti que meu nome não era Oswaldo Montenegro, que meu nome era José Vicente, e que eu não era compositor. Então, cortei meu pelo, cortei todo, e pensei a viver durante 6 meses como se fosse outra pessoa. E entrava dentro dessa casa, escutava as músicas deste Oswaldo Montenegro, não me gostava. E depois de 6 meses, eu decidi que eu deveria voltar a ser Oswaldo Montenegro. Volver a ser Oswaldo Montenegro. Então, é muito interessante. E se tu tens, quem vosotros quereis entrar na internet, ponga Oswaldo Montenegro em Google, Rede Globo, e há esta entrevista. A próxima vez, um dia, eu vou barrar pela internet para ensinar aqui. Isso é um processo de quê? Total fascinação, ligando ao ponto de subjugação. A pessoa que se leva a ter uma outra personalidade. Não é durante um dia, continuamente, seguidamente, durante meses. Que as pessoas que viviam com ele já não conseguiam, porque não havia essa pessoa, Oswaldo não existia mais. Vamos seguir. São influenciações espirituais sutis que levam a pessoa obsessada a procedimentos pelos quais se arrependerá, provavelmente quando tenha condições de reflexionar sobre seu desequilíbrio. Bom, algum aqui. Em las fases de fascinação e subjugação, não se juzgue que, debaixo de tais influências, as criaturas atuem como verdadeiras marionetas, completamente destituídas de vontade própria. Não é assim. As pessoas que estão fascinadas, elas têm todas as informações para poder sair da obsessão. O que se passa é que muitas das vezes as pessoas não aceitam conselhos.
Elas pensam que estão certas, corretas, e que todo mundo está equivocado a seu respeito. E dizem, eu tenho um reino muito forte. As pessoas têm que me aceitar como eu sou. Não é bem assim. Por favor. Ocorre que os obsessores se valem de processos com os quais accionam intenções recônditas, desejos não manifestos, ocultam no mais íntimo do ser, pero que eles captam, estimulando. Não damos, na maioria das vezes, importância alguma a nossos estados emocionais, que oscilam bastante. Se ponderamos, iremos constatar que, para o desequilíbrio de nossas emoções, pequenitos nada se tornam agentes poderosos e fazem vacilar nossa aparente serenidade interior, levando-nos a estado de visível turbação mental. Eu tenho um amigo querido que diz: eu sou muito bueno, pero não pise em mi pé. Sabe? Porque senão eu viro um animal. Eu sou muito bueno, pero é sobretudo e no cotidiano, dia a dia, que se observam tais possibilidades enmascaradas comumente com o nome de reino fuerte. Com esta excusa aceitada e generalizada por outros tantos seres humanos, com igual fortaleza de reino, que buscamos justificar nossos desvios de personalidade. Eu sou assim, nasci assim, me gustam como eu sou, não vou cambiar nada. Estamos nesta vida para cambiar, sim, porque senão não estaríamos aqui. Já teríamos saído para outra. A vida é este contínuo cambio. E nós temos que cambiar para melhor. Sempre. E isto se passa quando expressamos abertamente irritação, mau humor, ira, maledicência e tantas outras formas negativas. Dependendo da intensidade desses estados, é que nos mostramos aos olhos de todos como enfermos da alma, cuja insânia temporária deixa entrever nossa pobreza espiritual. Nós temos que ter muito cuidado no dia a dia, é quando nós vivemos no trabalho, por nosso jefe, nossa jefa, com meu marido, com mulher, minha irmã, meu hijo, meu vizinho. Quando vamos correr o ônibus, o autobus, vamos correr o metro, o dia a dia de trabalho, com as pessoas que estão ao nosso lado, se nós nos irritamos constantemente, se nós temos mau humor constantemente, ira, vamos ter várias enfermidades físicas. Vamos ter dolor da cabeça, ter dolor de estômago, hemorroidas e todo tipo de preocupação, todo tipo de enfermidades. Ademais, estamos abrindo a mente, porque isso estamos generando energia negativa. E com isto estamos fazendo a glândula pineal vibrar de que maneira? Negativamente. Com isto estamos fazendo o quê? Que a espiritualidade inferior entre em sintonia com nós outros. A culpa é dos espíritos? Não. A culpa é nossa. Porque estamos assim. Estamos assim. Alienados por los breves ou longos momentos, somos tal qual um vulcão em erupção a vomitar lavas e fragmentos de matéria que constituem nosso mundo interior, vinculados a outros seres em análoga situação, medianeiros todos nós outros da desarmonia, do desequilíbrio e da loucura.
somos vulcões quando estamos com ira. Hoje se passou